Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Vicente Guimarães, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Nesse vídeo eu vou falar sobre os fundos imobiliários preferidos dos investidores. Vamos lá? Não se esqueça, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos e suas redes sociais. Esse é meu site, www.vicenteguimarães.com. Te convido a conhecer o meu site e um pouco mais do meu trabalho. Um aviso importante: os ativos citados no vídeo não são recomendações de compra. A lista é baseada na opinião de terceiros e não representa a minha opinião pessoal ou profissional. Tudo bem? Então, dito isso, vamos lá. O que são fundos imobiliários? Você sabe? Então, um fundo imobiliário é uma forma de investimento em renda variável, onde o investidor, que é o cotista no caso, compra uma participação em um imóvel ou conjunto de imóveis. A renda dos fundos imobiliários é gerada pelos aluguéis pagos e você recebe uma parte dessa renda, tá? Então, vamos fazer uma analogia? Imagina o seguinte, uma empresa, ela gera receitas e gera lucro, tá? Quando você é acionista da empresa, o que você tem? Você tem um pedacinho da empresa. Você compra uma ação da empresa, é um pedacinho daquela empresa que passa a ser seu. Você passa a ser dono daquele pedacinho da empresa. E como você é dono de um pedacinho da empresa, você tem direito a um pedacinho do lucro, que é o resultado da empresa, que são os dividendos. Tá? Então, o acionista ele é dono de uma parte da empresa, ele é proprietário de um pedacinho da empresa e ele recebe uma parte dos resultados, que são os dividendos. Tá bom? Nos fundos imobiliários, o raciocínio é o mesmo. Você tem lá os imóveis, que são do fundo imobiliário, e você tem os aluguéis, que são pagos pela locação do imóvel. O cotista, ele tem um pedacinho desses imóveis, né, que é a cota do fundo imobiliário que ele tem direito. Com isso, ele recebe um pedacinho dessa renda, desse aluguel. Tá? Então, assim, a forma de raciocinar é exatamente a mesma. Tá? Em ações, você participa da empresa, você participa dos lucros. Nos fundos imobiliários, você também participa daquela sociedade, né? Você tem uma parte dos imóveis que é sua e você recebe uma parte dos aluguéis como renda. Tá bom? Ai, que tudo! Quais são as vantagens dos FIIs, que são os fundos imobiliários, em relação às ações? O primeiro, geralmente os fundos imobiliários têm um yield médio maior. Se você pegar uma carteira de 30 fundos imobiliários e 30 ações, geralmente a carteira de fundos imobiliários vai te dar uma renda maior, porque muitas ações não têm um yield tão elevado, uma renda tão elevada, tá bom? Segundo ponto, a renda mensal. Isso é um fator que atrai muitos investidores. Enquanto nas ações os dividendos são pagos trimestralmente, semestralmente, às vezes até por uma vez por ano, nos fundos imobiliários a renda é mensal. Então todo mês você recebe aquele pingadinho na sua conta. Isso atrai muitas pessoas. Outra vantagem é a menor volatilidade. O IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, é muito menos volátil do que o IBOV. Então, pessoas que estão, de repente, começando na bolsa ou que gostam menos de volatilidade, querem ativos que têm uma variação de preço menor, né, é uma boa opção. Quarto ponto, menor risco de falência ou quebra. É muito mais difícil um fundo imobiliário quebrar ou dar um problema muito grave e gerar um prejuízo muito grande aos seus cotistas. Isso ocorre, né? Mas nas ações é mais comum uma empresa ter um problema muito grande, algum tipo de mudança nos fundamentos, mudança de mercado, e a empresa ter ou prejuízos, né, ou até mesmo a falência. Quais são as vantagens dos FIIs em relação aos imóveis, ou seja, em relação ao investimento em imóveis físicos? Primeiro, você comprando fundo imobiliário, você está comprando participações de imóveis de alta classe e grande porte, que como pessoa física você dificilmente poderia comprar. Né? São esses imóveis que têm os aluguéis mais elevados. Um outro ponto importante é a diversificação. Os FIIs geralmente têm muitos imóveis, né? Então você consegue, de repente, investindo R$ 100, R$ 200, você está comprando uma participação em 30, 50 imóveis. Então você consegue diversificar muito mais a sua carteira. Liquidez. Isso é um fator importante também quando você investe em fundos imobiliários em relação ao investimento em imóveis físicos. Porque imagina, você está precisando de um dinheiro, você tem lá R$ 100.000 investido no apartamento. Se você precisa de R$ 10.000, você teria que vender o apartamento todo. Você não pode vender uma parte do apartamento. O apartamento é um ativo físico. Com o fundo imobiliário, não. Se você tem R$ 100.000 investidos em fundo imobiliário, você pode vender uma cota, duas cotas,
você pode vender 10 cotas. Então, você consegue uma liquidez muito melhor investindo em fundo imobiliário. Outro ponto, você reduz problemas com vacância e inadimplência. Imagina que você tem um apartamento só alugado. Se aquele inquilino para de pagar o aluguel, você vai ter um problema muito grande, você vai inadimplência. Até você conseguir tirar aquele cara do apartamento, né, você vai ter que entrar na justiça, isso demora um tempo, né? E se o apartamento ficar vazio, que é a vacância, também você está perdendo dinheiro, você tem que pagar o IPTU, você tem que pagar o condomínio, tudo isso são custos que você vai ter com a vacância ou com a inadimplência. Como você está num fundo imobiliário que tem dezenas, centenas de escritórios, de lojas, o risco de uma vacância generalizada é muito menor, tá? A taxa de vacância é muito menor. Então você dilui o seu risco por conta dessa maior diversificação. Outro fator que é uma vantagem em relação aos imóveis é o seguinte: você reduz o tempo gasto com gestão e burocracia. Quando você tem um imóvel físico, você tem que fazer toda a documentação, papelada do contrato, tem que contratar um advogado, né? Tem que pagar o IPTU no banco ou pela internet. Ou seja, tem um trabalho para você administrar aquele imóvel, não é fácil. Com o fundo imobiliário, você não tem esse tipo de problema. Você compra o fundo imobiliário no computador, pelo home broker da sua corretora, e pronto, você não faz mais nada, tá? Você só recebe a renda, sem nenhum trabalho adicional. Então, essas são as vantagens dos FIIs em relação aos imóveis. Vamos ver, então, os fundos imobiliários preferidos dos investidores. Como é que eu cheguei nessa lista? Eu fiz a seguinte pergunta: qual fundo imobiliário você acredita que trará maior retorno ao investidor nos próximos anos? Foram 253 votos. E onde foi feita essa pesquisa? Foi feita no grupo de Facebook Fundos Imobiliários Foco no Longo Prazo. Esse grupo aqui, ó, tá vendo? Você pode até participar do grupo. O grupo hoje tem 3.300 pessoas. É um grupo lá no Facebook chamado Fundos Imobiliários Foco no Longo Prazo. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Se você quiser participar. Eu quero! Você pode ir lá no grupo ver a pesquisa completa, todos os fundos que foram votados, os comentários, tá? Tá bem legal. Então vamos ver agora quais foram os fundos mais votados nessa pesquisa. Em quinto lugar ficou o fundo Verita de Investimento Imobiliário, o VRTA 11. Esse fundo tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de base imobiliária. São os CRIs, né, os LCIs, que são as letras de crédito imobiliário, e as letras hipotecárias, LH. O administrador é o Fator. Em quarto lugar na votação ficou o fundo Kinea Índice de Preços, que é o KNIP 11, ou seja, o KNIP 11, que tem como objetivo também o investimento em CRIs, em LCIs, LHs e outros ativos financeiros, títulos e valores imobiliários. Ou seja, é um fundo chamado fundo de papel. Terceiro é o VISC 11, VISC 11. É o VISC Shopping Center, é um fundo que tem por objetivo a obtenção de renda mediante aplicação de recursos, preponderantemente em shopping centers. Tá? O gestor é a Vinci Real Estate. Em segundo lugar na votação ficou o HGLG 11, que é um fundo de logística que tem como objetivo a aquisição e exploração comercial de galpões logísticos e industriais. O gestor é o Credit Suisse. Em primeiro lugar, ficou o GGRC 11. O GGRC COVP tem como objetivo a realização de investimentos em imóveis comerciais, prioritariamente no segmento industrial e logístico, com a finalidade de locação atípica ou venda. O gestor é Horus. Esse gráfico mostra para você os votos recebidos. Então, o GGRC recebeu 71 votos, HGLG 44, o VISC 30, KNIP foram 16 votos e o Verita 14 votos. Aqui está a lista completa. Aí foram bem votados também o MXRF, ABCP, FIB, XPML e HGRE. E outros fundos receberam 35 votos, tá bom? Muito importante, antes de investir, aprenda mais sobre FIIs. Não saia investindo com base nessa lista, tá? Como eu falei, isso aqui não é recomendação de compra, é apenas um indicativo para você começar a estudar mais sobre fundos imobiliários, tá bom? E Buffett, gostou do vídeo? Estou imobilizado. Buffett sempre fazendo uma gracinha, né? Pessoal, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, isso é muito importante, ative as notificações, compartilhe o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais, para aquele seu amigo lá que investe em apartamentos ainda, tá? Compartilhe com ele. Deixe sua dúvida, crítica, sugestão, eu me comprometo com você a responder
o seu comentário, tá bom? Muito obrigado, a sua presença no canal é muito importante, é fundamental para o crescimento do canal, tá? Até a próxima, um forte abraço. Tchau, tchau. Tá bom.